Bom dia. Então, dando sequência na apresentação do Guilherme, e aí entrando um pouco no conceito, né? Quando o Guilherme fala em, ok, vamos constituir uma rede de lideranças políticas, portanto, nós estamos falando na centralidade da política para a transformação social, né? Obviamente, nós estamos falando num desafio como sociedade, porque a ideia era como é que a gente ajuda a contribuir para que surjam novas lideranças, conectem lideranças que já têm mandatos, muitos de vocês já têm experiência, então nós temos que fazer um mix entre pessoas que já têm experiência e novos protagonistas. Então, obviamente, não é tão simples montar essa rede de lideranças fazendo essa sincronia. De um lado. De outro lado, 35 partidos, 127 informação, o mindset partido, esquece. Nenhuma transformação vai vir de um partido. Ninguém pode ter essa ilusão, né, Randolph? Ninguém vai... Um partido, PT, depois de 30 anos, tem 66 deputados. Essa é a realidade. 12%, 13% da Câmara. Então, a gente sabe, o mindset partido, que é uma instituição fundamental do nosso sistema político, também não dá para ser pensado como uma vertente que vai oferecer saídas. Então, aí vem a pergunta, como é que a gente vai dar um passo, porque o sistema político, e aqui vamos fazer uma constatação, a governança política deste país produz esse país que está aí fora, né? O Estado, e aí o Guilherme falou, ele não entrou muito nessa discussão, mas quando a gente olha para como o Brasil montou o seu sistema de governo, como os governos foram organizados, como a Previdência, todos os programas sociais, como nós montamos a nossa governança política, inclusive reforma política, que nasceu essa... Vocês viram o que aconteceu, né? A reforma política diminuiu o tempo de campanha, né? Quer dizer, é uma coisa espetacular, né? É possível piorar sempre, né, Tiago? É possível. Então, veja, essa governança política, que é um conjunto de tudo isso que nós estamos falando, produz esse país que está aí. E não consegue fazer crescimento econômico virar desenvolvimento humano. Então, existe um paradoxo. Agora, crescimento já virou uma miragem, né? Isso era 2013, 2012, né? Já está velho. Mas essa governança ela é disfuncional, e a disfuncionalidade, até tem um artigo que eu coloquei aí na pasta para vocês, só para a gente refletir um pouco. Governança disfuncional, pensando como processo, 30 anos após a redemocratização, ela gera praticamente esse labirinto que nós estamos colocando. Por isso que o artigo fala no labirinto de Brasília, porque, no fundo, é uma governança cada vez mais disfuncional. Ela não consegue oferecer respostas para os problemas. E a rua começa a roncar, né, Tadeu? A rua começa a roncar, as lideranças não conseguem oferecer saídas, e aí a gente tem essa disfuncionalidade, obviamente baixa a democracia participativa, e se a democracia participativa for as ruas roncando de um lado ou outro, aí a gente vai começar a ter problemas, mas, de qualquer forma, o problema é político. Nós temos uma questão concreta de que nós temos que discutir como o Brasil seleciona suas lideranças, de fato, como é que é o processo de seleção, como é que a sociedade organizada propõe processos para identificar e atrair lideranças, como a gente faz para que essas lideranças sejam preparadas, porque, obviamente, não é tão simples, e para nós, a discussão que o Guilherme colocava lá atrás, fala assim, mas o que é a sustentabilidade na política, né? Como é que o que é esse... É uma rede, né, de ação política pela sustentabilidade. Ação política a gente pode até entender melhor. Rede já gera confusão, porque todo mundo já começa a discutir o que é rede. Tem vários tipos de rede, mas é uma rede. E sustentabilidade. Qual o sentido da palavra sustentabilidade? Seja do ponto de vista da construção de uma transição para uma sociedade sustentável, seja para definir o que é uma ação política para construir essa transição, né? E aí nós estamos falando de políticas públicas, de forma de agir politicamente, de como fazer campanha, como é que exerce o mandato,
Então, tem toda uma discussão aí ligada a essa discussão de política. Vejam, o tamanho do Leviatã brasileiro, o bicho é grande. Elegemos 70.433 cargos eletivos a cada 4 anos, e nas últimas 2 eleições, só 500 mil de pessoas candidataram, senhores. Esse é o tamanho só do sistema, nós estamos falando dentro da governança do sistema político. Bom, com isso em mente, obviamente, nós precisamos entender que essa governança, como ela é disfuncional, no sentido que ela não oferece respostas, ela começa a afastar e afasta a cidadania da política, uma repulsa aos partidos, repulsa aos candidatos, aos políticos, e nós vivemos uma captura, e vocês todos sabem que, no momento, o financiamento público passou a ser, né, por todas as decisões do Supremo e tudo que a gente viu, que hoje nós temos aí eleições cada vez mais caras, e como é que vão ser financiadas? Né? A RAPS, quando foi pensada, ela foi pensada para a gente discutir essa reflexão sobre governos. Como é que a gente pensa a liderança política? O que é uma liderança política no sentido de comprometida com ética, transparência e esses valores que nós podemos resumir na palavra sustentabilidade? Como é que ela exerce o mandato dela? Qual é a agenda legislativa e política dela? Como é que ela pensa a organização dos governos? E aí nós temos experiência, que temos vários prefeitos aqui, aliás, o tema da gestão, mas aí eu trago essa questão para cá, porque esse não é um problema do Brasil. Repensar e rediscutir como os governos são organizados, esse é um tema do mundo. O mundo inteiro está fazendo, não é só o Brasil. Os governos estão falidos, não é no Brasil, é no mundo. Então, esta discussão é uma discussão do século XXI. Nós vamos fazê-la. Se vai ser uma discussão aberta, né? Como é que ela vai ser feita. Então, nós precisamos, obviamente, discutir se seremos capazes de construir isso. Bom, aí veio a pergunta, e a RAPS foi uma resposta a essas perguntas. Nesse sentido, nós fizemos uma discussão, infelizmente, as imagens elas são colhidas aí, não dá para gostar de política no Brasil, né? Isso já está defasado. O que nós fizemos conceitualmente? Isso é importante falar para vocês. Nós construímos um modelo, Tadeu. Nós falamos assim, vamos identificar as causas. Quais são as principais causas que geram essa disfuncionalidade? E por que tem poucas lideranças políticas, dessas 70 mil, por que tem poucas lideranças comprometidas com esses valores e princípios que nós acreditamos? Então, nós começamos a identificar causas, depois vocês vão ganhar esse material detalhado, isso chama-se o mapa de processo, mas nós fizemos um exercício, organizamos essas causas, 3 principais. Um problema no processo de seleção, de como são selecionadas as lideranças, uma questão em relação à sustentabilidade, baixa aderência, as pessoas não sabem o que é sustentabilidade, há pouco conhecimento, há muitos interlocutores falando sobre sustentabilidade, é um ruído ensurdecedor na sociedade. A sustentabilidade foi sequestrada pelo ambientalismo. É óbvio que nós não estamos falando aqui, essa sustentabilidade que está ali, ela é econômica, ela é social, ela é ambiental, mas ela não é só ambiental. Então, nós estamos libertando desse sequestro, né? Nós estamos trabalhando numa dimensão complexa, né? Desses problemas, então, problema no processo de seleção. Quais são essas deficiências? Baixo estímulo para as pessoas participarem, as pessoas não sabem fazer campanha, as campanhas são caras, as pessoas realmente não há baixa renovação. Então, tem vários problemas. Eu diria para vocês que essas causas são, obviamente, o modelo é limitado. Então, nós limitamos, mas identificando essas 3 grandes causas e as suas derivadas. Aqui tem um problema mais de fundo, que é essa escassa participação da população na vida política do país, tem a ver com educação, tem a ver com tudo isso que nós já conhecemos longamente, problema mais de fundo. Mas processo de seleção, baixa aderência à sustentabilidade e essa escassa participação da população, isso nos leva ao que nós chamaríamos de objetivos. Então, para nós ampliarmos esses líderes políticos com mandatos, como é que a gente tinha que fazer?
nós tínhamos que atuar sobre essas causas. Então, nós temos que ampliar o processo de seleção de lideranças. Como é que a gente faz isso? Começamos a pensar esse conjunto de ações, e isso nos trouxe aos eixos programáticos da RAPS. Então, identificamos as causas, transformamos em objetivos. Esses 3 eixos dialogam com aquelas causas e aqueles objetivos. Primeira e mais importante, nós temos que estruturar qual é a missão da RAPS. Contribuir para o aperfeiçoamento do processo político e da democracia para transformar o Brasil. Então, o que o Guilherme falou. A política como instrumento de transformação social. O Guilherme não disse, mas eu posso dizer. O empresário mais rico desse país tem menos poder para mudar a vida das pessoas do que Napoleão lá em Blumenau. Qualquer prefeito de cidade pequena, se for uma boa gestão, se tiver conexão com a sociedade, se construir uma visão de futuro, se organizar a sociedade, muda. Então é possível. Por isso, a ideia da RAPS ser um espaço para contribuir nessa transformação, como? Ajudando o processo político e a democracia. Como é que a gente vai fazer isso? A partir dos nossos princípios e valores, por isso o código de ética, por isso o termo de compromisso. A partir desses princípios e valores, nós temos 3 eixos. E eu já vou direto para cá. Senador Regufe, seja bem-vindo. Ontem nós tivemos até tarde trabalhando, então ele está desculpado por ter chegado um pouquinho mais tarde, mas não tem problema. Carol, seja bem-vinda. Então, esses 3 eixos. Quais são os eixos, meus caros? Formar uma rede de líderes políticos, fortalecer institucionalmente os princípios e valores da sustentabilidade, fomentar a cultura política, a democracia participativa. A RAPS ela está estruturada em cima desses 3 eixos. Cada um desses eixos, e aí vem como é que a gente faz isso? Como é que a gente monta essa rede de líderes, Índio? Nós temos que identificar e atrair lideranças. Nós temos que selecionar essas lideranças. Nós temos que, de alguma forma, ajudar na formação dessas lideranças. Quais conteúdos? Discutir política. Mas o que é de política? Discutir sustentabilidade. O que é de sustentabilidade? Nós temos que criar e promover o que a gente chama de amizade cívica. Aqui, Tadeu. Estamos aqui. O Eduardo Campos foi o primeiro governador que soube desse projeto em agosto de 2012. Ele veio de Brasília, de Recife, e teve com o Guilherme comigo, e falou, nós não vamos mudar o país sem a gente montar isso aí, né, Guilherme? Se lembra? Ele entendeu. Então, como é que a gente cria e promove a amizade cívica? Não é um partido que vai construir. A amizade cívica para nós aqui tem esse... Tá bom. Como é que a gente faz? Como é que a gente senta na mesa com pessoas de diferentes partidos, pessoas íntegras, e vamos discutir os problemas para a gente tentar, não consenso, mas convergências. Podemos encontrar convergências, Tadeu? Podemos. Mas a gente tem que ter um espaço para isso. Apoio à ação política. Aqui, tá bom, como é que eu te ajudo na pré-campanha, na sua campanha? Como é que você faz uma campanha aberta, participativa, transparente, de baixo custo? Daí o Jaime. Vocês vão ter em maio, dias 20, 21 e 22, o professor Steve Arden, da Kennedy School, vindo para cá, parceiro da RAPS desde 2012. Ele é o melhor professor de técnica de campanhas eleitorais da faculdade lá de governo de Harvard, da Kennedy School. O Jaime é um grande estrategista. A RAPS ajuda, não na campanha, mas ajuda como é que você planeja. Temos um piloto na apoio à ação política, nós estamos fazendo com 12 candidatos, chama PAP, Plano de Ação Política. É um misto de coaching, mentor e planejamento estratégico. Você está dizendo que você vai ser candidato. Como é que você monta esse seu roadmap da vida pública? Alguém de vocês teve isso nos seus partidos? Duvido. Apoio na pré-campanha, na campanha, no mandato. Aí, o que é um mandato inspirador e transparente? Como é que você monta seu planejamento estratégico? Como é que você monta a sua equipe? O Regufe trouxe para a gente lá em 2014, ele falou, Marcos, mandato tem que discutir a estrutura do mandato. Chegar lá e achar que é normal ter 150 mil reais de verba de gabinete, não é normal. Por que não é 300? Por que não pode ser 50? Podemos discutir isso? Temos que discutir isso. Então, pensar mandatos inspiradores e transformadores. Como é que a gente faz isso?
Como é que você monta conselhos de transparência no seu mandato? Como é que você constrói a sua agenda política e legislativa dialogando com o seu eleitor? A apoiação política vai da pré-campanha, na campanha, na transição e no mandato. E como é que você avalia o desempenho dessas lideranças? Então, o que nós estamos dizendo é que nós gostaríamos que todos os líderes RAPs abrissem seus mandatos para ter um mandato realmente transparente, participativo. A gente quer construir junto. Então, o Tadeu tem uma experiência lá, no mandato dele, que a gente precisa conhecer. O Índio tem no dele, o Nelson tem no dele. Nós precisamos entender quais são as novas referências dos mandatos. De vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais. O Regufe abre o mandato dele. O próprio Randolph, do Senado, a gente tem 2 senadores que estão comprometidos. E vocês também. E esse monitoramento não é para cobrar, é para construir junto. Então, nós temos que pensar esse monitoramento. Então, esta rede, ela exige esses 6 processos, com N atividades. Na parte da tarde, após o almoço, nós vamos discutir isso. Campanhas, mandatos e sustentabilidade. Qual é o eixo? Exatamente a sustentabilidade. Essa ideia de fortalecer a sustentabilidade institucionalmente, ela nos leva ao seguinte desafio que o Guilherme comentou, e eu vou relembrar o que o Jaime falou ontem. A RAPS precisa contribuir e promover os princípios da sustentabilidade. Mas como é que ela faz isso? À tarde vocês vão ver. Nós temos um centro de estudos, nós precisamos fazer um debate na RAPS, esse debate se dá de várias formas, e nós precisamos ter uma metodologia e construir, né, uma visão de futuro, como o Guilherme falou, uma visão de futuro, uma visão compartilhada de desenvolvimento sustentável, para a gente ficar nessa ideia. É óbvio que a ação política não é neutra, é pela sustentabilidade. Como é que é isso aí? Como é que eu produzo conhecimento? Eu preciso me relacionar com instituições que produzem conhecimento. Exemplo, está aqui a Regina, do Comunitas, do Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável. Nós fazemos um trabalho, o Alexandre coordena junto com a Regina, uma experiência em gestão com o programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável. A Fundação Lehman tem interesse que os Lehman Fellows participem da RAPS. Tiago é um Lehman Fellow. Todos os Lehman Fellows são convidados a se envolver. A Fundação Lehman produz conhecimento em educação. Então, ela participa do debate. Nós fazemos uma parceria sobre educação. A Fundação Maria Cecília Vidigal discute primeira infância. Então, no eixo educação que o Alexandre cuida, tem uma discussão de primeira infância. Então, produzir conhecimento no Rio, nós queremos fazer a semana que vem o início de um grupo de trabalho para discutir uma visão de futuro para o Rio. Temos 41 pessoas da RAPS no Rio. Vamos fazer um piloto. Claro, dentro das nossas limitações, mas nós precisamos produzir conhecimento, não sozinhos, mas em parceria, em rede. Né? E, depois disso, não adianta fazer isso sem decodificar. Qual é a proposta concreta, Tadeu? Lá, o deputado estadual lá no Pará tem uma experiência bacana, vamos compartilhar o projeto. Tem um modelo de mandato bacana lá em Mato Grosso. Aliás, nós vamos estar com o governador Pedro Táxi, já estão convidados, dia 29 de abril, né, Marrafon? O governador virá aqui, nessa sala, nosso convidado, para a gente discutir problemas de país, e depois nós vamos fazer um evento em Cuiabá. O que eles estão fazendo lá no Mato Grosso? Precisam conhecer. Né? Vamos lá em Goiás também, vamos conhecer. Então, ter esse banco de propostas, de políticas, de experiências. O Silvio Barros, que vai estar com a gente hoje à noite, ex-prefeito de Maringá, tem uma experiência belíssima em Maringá, 20 anos, conselho, lá, governança, visão de futuro, comprometimento. Maringá investiu 18% da receita do ano passado em investimentos, entendeu? 18%. Tem coisa boa, nós precisamos só conectar os pontos. Bom, e o terceiro eixo, para não me alongar, que é esse eixo do fomento à cultura política e à democracia participativa. Esse eixo, no fundo, é a RAPS em rede, fazendo, obviamente,
parte de processos que fortaleçam a democracia participativa com os partidos políticos. Aqui um capítulo. A RAPS, ela estende a mão como entidade para os partidos que quiserem discutir sustentabilidade. O PSB, nós tivemos uma reunião, eu estava lá, nós fomos fazer aquele acordo com a Fundação João Mangabeira. Tivemos um encontro, o Hollenberg faz parte da RAPS, né, nós temos algumas pessoas já do PSB, o Renato Casagrande está chegando com a gente aqui, faz parte do grupo, está lá em Vitória, mas está chegando na hora do almoço. Né? Já assinamos, ele é o presidente da Fundação João Mangabeira. O que a RAPS quer fazer? Parceria. Vamos discutir formação de candidatos? Vamos discutir Brasil? Vamos. Quais são os partidos que estão no campo político da sustentabilidade? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. De fato, a RAPS é uma costureira. Ela costura o campo político da sustentabilidade. Com quem? Com lideranças e com instituições que queiram fazer parte. Quem quer de fato fazer parte? Quem quer de fato pensar campanha, mandato e Brasil? Se for para brincadeira só, não interessa. Pode ser governador, senador, presidente. Não queremos. Tem que ser para valer. Né? Tem que ser para valer. Então, parcerias, apoiar instituições que trabalham a participação cidadã. Temos uma questão de mobilização, vocês vão ver. O pessoal vem para a rua. O Schecker, o Colin, estão aqui num grupo de mobilização e nós temos que oferecer saídas. O pessoal olha e fala, puxa, vão para a rua, depois vão para onde? Né, Pedro? Vai para onde? Então, tem que ter um caminho. O Schecker, eu achei interessante a figura dele, o Rogério Schecker, ele falou assim, a RAPS a RAPS parece aquele corrimão que você fala, o cara quer entrar na política, ele fala assim, como é que eu faço? Pega esse corrimão aqui, segue esse corrimão. É verdade, é inteligente. Eles vão estar aqui à tarde com a gente, discutindo. Mas, mobilização. Bom, dito isso, numa frase, a RAPS é uma rede de lideranças alinhadas em princípios e valores, que tem uma ação política para transformar a sociedade e vão debater e construir essa visão de futuro sustentável. É simples e difícil para caramba, porque nós vamos ter que ter a RAPS é um think and do, ela tem que fazer o think tank e tem que ter o do da ação. É uma rede de ação política para um futuro sustentável. Tá fácil, Guilherme? Ontem o Jaime falou para a gente que a fundação do Macri, 150 pesquisadores trabalhando no programa de governo, Tadeu. Cadê as fundações dos nossos partidos? Quero ver a estrutura das fundações do partido. Para que serve mesmo? 900 milhões de reais? 20% para as fundações? Convenhamos. Cadê o think tank? Cadê o sentido? E cadê a rede de líderes para fazer essa coisa andar? Então, a RAPS é uma rede, obviamente, de pessoas alinhadas em princípios e valores. E por isso vocês são bem-vindos. Queremos vocês, nós estamos aqui como vocês, construindo isso. Isso é o quê? É um espaço, é uma grande visão de Brasil. Eu diria, é uma construção de uma inteligência política coletiva para o Brasil. Nós estamos tendo a ousadia de pensar o Brasil. E de pensar como é que a gente faz política nesse Brasil para mudar o Brasil. É simples? Não. Mas nós temos que dialogar. Quais são os objetivos da RAPS? Já falei rapidamente. Contribuir, então, para o processo político e democracia, identificar, atrair, capacitar, monitorar lideranças políticas, já falei tudo isso, fortalecer princípios e valores, fortalecer os vínculos entre sociedade civil e classe política. Por quê? E detalhe aqui, os empresários, cadê o senador Randolph? Os empresários não querem participar de partido. Mas na RAPS eles falam assim, eu quero apoiar formação de quadros políticos. Então eu apoio a RAPS. Nós temos doadores de pessoas físicas ou jurídicas sem fins lucrativos. Desde o começo a gente já imaginava que o Supremo ia para esse lado que eles foram. Qual é a reforma política, nós vamos discutir à tarde, que nós vamos botar em pé como coletivo? Nós temos uma reforma, temos alguma convergência? Claro que vai tratar essa questão do financiamento, mas pensem aqui, como é que a gente mobiliza recursos financeiros para financiar? Doações. Doações. Aliás, já peço a vocês, vocês não precisam dar um centavo, mas nós queremos que vocês doem. Precisamos de doações. Ninguém deixa de entrar na RAPS porque não tem dinheiro, índio.
preciso de ajuda, não tem passagem, hospedagem, a gente paga. Tem pessoas que precisam, vocês vão ver os outros projetos, tem. Mesmo nos líderes. Não tem problema, não é elitista, né? Mas é importante ter essa abertura. Princípios da RAPS, nacional. No começo era um inferno. É a rede da Marina. É de São Paulo. Não é. Mas a Marina e a rede dela estão aqui também. Está aqui o senador Randolph. Estão aqui também. A Marina é parceira, é amiga. Mas está o PSB. Está o PSD. Não como partidos. Talvez os partidos deem um passo à frente. Estamos esperando a rede fundar a sua fundação, criar a sua fundação. Vamos ver. O Partido Novo, do João Moedo, também está aí. A gente está conversando com eles. Mas é nacional, é a partidária com atuação transversal. Então, ela não é suprapartidária, ela é pluripartidária. Tem que ter. Ela tem que ter a diversidade regional, por isso que é difícil no processo de seleção, porque você tem que ter gente de todos os lugares. Às vezes tem muita gente de São Paulo, vocês vão olhar a estatística, porque no começo vinha mais gente de São Paulo, mas a gente está cada vez mais... Está difícil para o pessoal de São Paulo entrar na RAPS, porque tem poucas vagas, tem muita gente boa, a gente tem que dar espaço para outras regiões do país. Então, é um problema. Porque o pessoal fica bravo, né? A gente não tem condição de absorver mais do que 40 pessoas em cada um dos projetos. Mas atua em rede e tem esse compromisso com valores, foco, identificar e atrair novas lideranças e agregar quem já tem experiência, como vocês. Vocês são importantes. Então, dos 40, 50 líderes por ano, 1/3 de pessoas com mandatos e 2/3 de gente nova. Todos os partidos. Lembro lá do campo político da sustentabilidade. Tem experiência nesses 3 anos, que está o professor Steve Arden, vocês vão ver. Esse ano, nós tivemos 1.188 inscritos de todos os estados. Olha o Rio de Janeiro aqui, Índio. Inscritos, tá? Aqui são os inscritos. Olha Minas Gerais, que beleza. São Paulo, claro, ainda é um problema, mas também não é um problema que a gente não possa superar. Então, temos pessoas de várias idades, mas olha a concentração de idade aqui, Guilherme. Jovens. Impressionante. Esse material está aí com vocês na fichinha. Mulheres, bastante mulheres nas inscrições. Mas aqui são para os 3 projetos, tá? Não é só o líderes, não. Aqui partidos, vocês veem que tem gente de vários partidos, PSDB, bastante gente. Mas tem uma inscrição, rede, bastante gente também, tem muita gente. PSB também tem. Se não, aqui, onde é que está o PSB? Não, é bastante. Gênero e escolaridade, isso no perfil dos inscritos. Como é que a gente fez a seleção de vocês? Depois vocês vão ter um documento. Tem um documento que mostra as diretrizes, a gente faz, vocês tiveram que fazer lá o preenchimento do formulário, a gente teve aqui um processo que a equipe, eu quero agradecer a equipe, porque quem faz parte da equipe RAPS? A própria rede, né? A Mônica Sodré é líder, o Fernando Latorre é líder. Nós temos aqui várias pessoas que são da rede, que estão trabalhando na rede. Então, são eles que nos ajudam. Corrigimos as inscrições, 2 pessoas, notas, avaliação objetiva, fase de entrevista, due diligence, fizemos. Né? Tem gente que a gente não... Veja, é confidencial, ninguém sabe das inscrições. Se a pessoa não entrou, vai ficar chateada, mas nós não queremos desgastar ninguém. E também tem hora que não dá para pôr, viu? Tem muita gente que é boa, mas não dá, porque tem que abrir espaço para outros lugares. Então, esse é um problema que nós vamos ter que lidar. Mas nós selecionamos, este ano, 40 líderes, que são vocês, esse é o primeiro encontro de vocês, 40 empreendedores cívicos e 39 jovens. Quem são esses projetos? Então, líderes, já falei, mas rapidamente, líderes RAPS, pessoas que ou têm mandato ou que vão participar de campanhas. Tem muita gente que entrou em 2013 que falou, mas eu vou ser candidato. Falou que ia, mas não. Para ficar no projeto líder tem que ser candidato. Pode perder, mas tem que ter coragem. Aí, inclusive, nós vamos fazer um busto para a pessoa, né? Para ser candidato tem que ter coragem. Tem que animar o caboclo, né, Guilherme? Então, tem que participar do processo eleitoral. E, obviamente, o líder, o objetivo nosso é ampliar a participação de pessoas com esses princípios. É essa a ideia que já foi falada aqui à vontade.
Esse grupo de vocês, nós colocamos 40 pessoas, e vejam, tem uma distribuição bem razoável. Santa Catarina aqui tem um privilégio, né? Porque nós temos um comitê funcionando como piloto em Santa Catarina, que nos ajudou a encontrar inscritos. Então, entraram 50 candidatos em Santa Catarina, e nós ajudamos um pouquinho mais, e vamos ver se o grupo responde, né? Mas tem que eleger um senador e 3 deputados federais, no mínimo, em 2018, no mínimo. No mínimo. Infelizmente, tem poucas mulheres, ainda. As mulheres, só para vocês terem ideia, no formulário, elas têm pontos a mais. A gente não tem cota, mas a gente vai empurrando para frente. Mas ninguém entra se não tiver perfil. Infelizmente, isso é um problema, porque a gente tem que ter mais mulheres na política. Os partidos têm esse problema, né? Todo mundo tem esse problema, mas nós estamos tentando. De partidos, vocês veem que tem gente de todos os partidos. Interessante, o PSDB é um partido interessante. Qual deles, né? Qual PSDB, né? Mas tudo bem. Vamos em frente. O que a RAPS oferece a vocês? Aí, no foco. Nós oferecemos uma série de atividades de formação. Uma série. Basicamente, vocês têm o compromisso de estar conosco em 3 eventos esse ano, que são eventos fundamentais. Esse encontro de hoje, o encontro de maio, que é um encontro mais pesado, que vai trazer o Steve Yardi. Aliás, quem for ser candidato vai poder fazer o Media Training com o Steve. Ele cobra $10.000 por hora, mas aqui é de graça. Então, vocês vão poder fazer Media Training com o professor Steve na quarta e na quinta-feira, dias 18 e 19 de maio. Quem quiser vai se inscrever já. 18 ou 19 de maio, vai abrir uns slots aí para o pessoal se inscrever. E na sexta, no sábado e no domingo, é uma imersão sobre campanhas, viu, deputado? Eu sei que é pesado na agenda de vocês, mas nós temos que ter a gente chama de curso de formação. Né? O senador Regufe, nós convidamos, todos os eventos da RAPS têm um coordenador. O curso que começa depois do almoço, ele é o nosso coordenador. Convidado, aceitou gentilmente, veio ontem falar com os nossos candidatos e é o nosso coordenador do curso de formação. Aí vem a questão, a RAPS oferece o quê? Referências de como fazer campanhas e mandatos. As mesas, a hora que a gente voltar do almoço, vocês vão ver, vai ter essas 3 mesas para a gente mostrar para vocês o que está sendo feito. Redes de conhecimento, amizade cívica, espaços de diálogo, construção dessa visão de desenvolvimento sustentável e conhecimento em geral. A RAPS oferece isso. O que a RAPS espera? Compromisso ético, nada demais, todo mundo aqui está tranquilo em assumir. Princípio, entender o que é sustentabilidade, participar desse debate, aprofundar esse debate. Nós temos um documento, vocês vão ver, chamado Mapa do Debate. Nós ficamos 2 anos acompanhando as eleições presidenciais, todas as propostas, e depois todos os documentos. Assim, essa evolução do conhecimento sobre sustentabilidade de 30 anos está resumida nesse documento. Então, assim, é um mapa do debate. Vocês precisam ler, porque ali mostra como esse conhecimento evoluiu, como ele se acumulou, quais são os documentos que ele está acumulado, quais são os temas que são debatidos no mundo. Não é um debate brasileiro, é um debate no mundo, mas tem no Brasil. Então, é um bom roteiro, é um guia. O que é sustentabilidade. Aí, o que nós esperamos de vocês? Amizade cívica, discutir o Brasil honestamente, de forma aberta. Campanhas transparentes, participativas de baixo custo. O que é isso? Vamos discutir. Mandatos inspiradores e transformadores. Compromisso com o Código de Ética e envolvimento e participação. Compromisso com o Código de Ética, que vai ser o termo de compromisso que nós vamos distribuir para vocês ao final dessa nossa conversa. É isso que a gente espera de vocês, que já é bastante. Só passando rapidamente, o que são os empreendedores cívicos? São pessoas, o Guilherme falou, que no primeiro grupo, 403 inscritos, tinha um grupo muito interessante de pessoas, mas que não ia ser candidato. E aí a comissão de seleção devolveu o pepino para a gente e falou, monta um projeto para esse pessoal. Pessoas que não serão candidatos, mas que querem participar da política, que querem ajudar em advocacy, em participação, em controle social, e que querem participar das campanhas de vocês, querem participar dos mandatos de vocês. Esses são os empreendedores cívicos. São agentes de inovação social
estão atuando nessa discussão de cidades, de planejamento, de visão de futuro. É um grupo extremamente rico, muito interessante. Nós temos um grupo já grande de pessoas participando. Eles podem e vão participar, por exemplo, do estágio eleitoral. Aqui a gente abre a oportunidade das pessoas. O Hollenberg, por exemplo, candidato ao governo, recebeu várias pessoas na campanha dele. Essa experiência de integração. Tem que participar, não importa de quem. Você escolhe quem você participa. Quero participar da campanha do índio lá no Rio, para prefeito. Vai lá, do Molon no Rio. Pode trabalhar, nós vamos construir isso. Então, tem esse... E também eles têm que participar do debate da construção de uma visão de país no centro de estudos. Os jovens já é um projeto de 2 anos, de jovens de 18 a 30 anos, que é como se fosse uma preliminar. Depois de 2 anos, ele vai ter que decidir se ele vai ser líder ou empreendedor. Nós queremos gente que se envolva na política. Não adianta vir para a RAP só fazer network, que não adianta. Faz também, mas não pode ser só isso. Jovens excelentes. Vários jovens já se inscreveram, entraram como jovens, já se transferiram no projeto Líderes, tem que se inscrever de novo, e são candidatos. Então, é um projeto bacana. Para fechar, é isso, quebrar paradigmas, mobilizar a sociedade civil. Na RAPS, a pessoa pode participar. Vocês são membros da rede de líderes políticos, como eu falei lá atrás. Líderes RAPS, jovens empreendedores, são membros da rede. Nós, Guilherme e eu, somos associados, porque somos fundadores e associados. E vocês vão ter no material toda a governança da RAPS, simples, todo o material, todas as informações, auditado, tudo que vocês possam imaginar, nós puxamos a barra lá para cima mesmo. Então, vocês são, obviamente, bem-vindos, e é importante que a gente tenha a participação de vocês, e é esse conceito aqui que a gente quer agora abrir para a gente discutir.